O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, tudo ligadinho para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Tem os perfis do Instagram e do Facebook, tem o nosso canal no YouTube e as retransmissões às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Nosso convite feito a partir de agora, pela próxima hora a gente quer você por aí, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas redes sociais, em todas as plataformas digitais, interaja também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. O número é o de sempre, 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Friesman e hoje é quinta-feira, é o nosso Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Então vamos conhecer os convidados de hoje, aqueles que vão analisar, vão debater os temas por aqui propostos. Dr. Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, ex-presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Dr. Ricardo Prado, bem-vindo, tudo bem? Olá, Mauro. É um prazer estar aqui novamente, poder compartilhar um pouco com essa bancada seleta, os nossos convidados, e também poder conversar com os nossos ouvintes e telespectadores. É um prazer e uma honra muito grande. Prazer nosso, obrigado pela presença, doutor Ricardo Prado, também na bancada do Gente do MPD que Fala de hoje, doutora Daniela Veltri, advogada e consultora jurídica. Doutora Daniela, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Mauro, Gonçalo, Ricardo, Felipe, boa tarde a todos que estão nos ouvindo e agradeço novamente o convite. Também na nossa bancada de hoje, eu apresento o doutor Felipe Balera, advogado. Ele é doutor em Direito Constitucional, professor universitário, atuante na área do Direito Previdenciário no escritório Geller e Viduto. Tudo bem, doutor Balera? Tudo bem, Mauro, agradeço o convite, essa oportunidade de estar aqui com os ouvintes, também com o Dr. Ricardo, com o Dr. Gonçalo e com a doutora Daniela, para conversarmos sobre os assuntos importantes. Obrigado pela presença. E a gente traz também o doutor Gonçalo Vecina Neto, médico, professor da Universidade, ou melhor, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, idealizador do SUS e da Anvisa. Tudo bem, doutor Vecina? Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos companheiros de bancada aí e a todos que estão nos assistindo. É um imenso prazer e uma honra estar aqui com vocês. Muito bom recebê-lo mais uma vez, doutor Vecina. Vamos então ao nosso primeiro assunto, primeiro tema de hoje, do Gente do MPD que Fala, sempre parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, todas as quintas-feiras por aqui. Desde o começo da semana, pessoal, a cidade de São Paulo apresenta o pior ar para se respirar no planeta, de acordo com o site suíço IQ Air. Este indicador vem demonstrando que a qualidade do ar paulistano está numa situação 20 vezes pior do que a recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Outras capitais brasileiras, não metrópoles, né, mas outras capitais brasileiras, como Porto Velho e Rio Branco, também estão com uma situação precária na qualidade do ar. Doutor Vecina, como é que a gente pode olhar essa situação do ponto de vista da saúde pública? Olha, nós temos um sucesso na mão. Nós conseguimos destruir o meio ambiente de uma forma tão vigorosa e estamos aí colocando fogo em metade do Brasil. Uma parte desse fogo é um fogo não intencional por conta das condições climáticas, mas uma parte nós sabemos que é um fogo intencional que vem dos nossos agrobrucutus. Eu acho que está na hora de a sociedade, o Brasil todo, colocar um basta nessa questão. É impressionante ver a surpresa que alguns cientistas estão tendo com o aquecimento que nós conseguimos chegar da Terra nessa última semana. É uma surpresa que está pegando a todos nós de calças curtas. Nós não esperávamos que fosse tão rápida a degradação das condições ambientais. Pois bem, estamos vivendo uma profunda degradação, uma seca terrível em todo o país e as queimadas. É lógico que a consequência das queimadas é o aumento de material particulado, essas micropartículas oriundas do incêndio. E essas micropartículas viajam pela nossa atmosfera
e vão se concentrar em locais onde eu tenha um aquecimento maior, como é o caso dessa área controlada pela cidade de São Paulo, que é uma cidade muito grande do ponto de vista territorial, e, portanto, ela emite ondas de calor maiores. E aí, então, nós temos uma concentração de particulado esse que vai cobrar um preço importante das nossas saúdes. Quem já tem alguma doença pulmonar tem a chance de piorar muito essa doença pulmonar. Não existe muita coisa a fazer a não ser tentar minimamente controlar as condições ambientais. E aí, controlar as condições ambientais é ter filtros. Filtros na nossa casa, geralmente áreas onde você tem ar-condicionado são áreas onde você pode ter uma condição de filtragem. Algumas áreas não. Você tem o split não filtra. Mas aí aquele aparelho isolado ele só esfria o ar. Então ele não filtra. Agora, equipamentos que têm um filtro vão oferecer uma condição melhor de ar com retirada dessas partículas. E a outra alternativa é máscara. Além disso, muita água. É fundamental a hidratação. Todos temos que tomar muita água para conseguir fazer frente a essa secura do ar também e as condições do pulmão conseguir manejar melhor a quantidade de particulado. Então, oferecer água é uma forma importante do pulmão conseguir colocar para fora o particulado. O pulmão vai continuar trabalhando no sentido de retirar o particulado que nós respiramos e que vai parar nos nossos brônquios. O pulmão tem que colocar para fora aquilo. Por isso a importância da hidratação. Mas eu acho que a lição mais importante que tem que ficar dessa crise climática que nós estamos vivendo é que ela é real. Não existe como dizer que esta crise não é real. Esta crise é real, é uma crise de aquecimento, é uma crise provocada pelas queimadas dirigidas pelo ser humano, é uma crise pelo desrespeito que nós estamos tendo com o meio ambiente. Nós todos, não dá para dizer que foi ele. Nós todos somos os responsáveis e isto é muito, muito grave. Existe ainda ponto de retorno, mas os cientistas que analisam os biomas, os diferentes biomas brasileiros, já estão imaginando que, por exemplo, o Pantanal é um bioma que poderá deixar de existir nos próximos 20 ou 30 anos, com consequências muito ruins para o planeta como um todo. Essa é a responsabilidade que nós temos que acordar para a necessidade de controlar melhor as nossas ações e o uso intensivo de combustíveis fósseis. Ainda do ponto de vista da saúde pública, doutor Vecina, esses efeitos sobre a saúde de cada um, eles se dão imediatamente, ou seja, isso se traduz naquilo que a gente já está vendo nos pronto-socorros, as pessoas buscando atendimento por conta de problemas respiratórios, ou isso vai aparecer para determinadas pessoas a médio e longo prazo, com efeitos até piores do que a gente está vendo nessas pessoas que estão buscando atendimento imediato? As pessoas que estão buscando atendimento imediato são pessoas que têm problemas respiratórios que se agudizam quando nós temos uma umidade relativa do ar muito baixa e aumenta muito o particulado, né? São pessoas que têm já um quadro de asma, de bronquite, e aí a gota d'água, que significa esse clima que nós estamos vivendo, já as leva a ter crises. Então, são pessoas com uma predisposição maior, e aí esse desequilíbrio que nós estamos vivendo pelo aumento do particulado cria essa condição. Agora, a médio e longo prazo, dependendo de quanto tempo a gente tem que conviver com esse aumento de material particulado oriundo das queimadas, ele irá cobrar um preço não só dos asmáticos, das pessoas que têm problemas respiratórios já hoje,
vai nos transformar de alguma forma a todos em portadores de doenças pulmonares crônicas também, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença muito, muito ruim, muito terrível. E se nós não conseguirmos controlar a quantidade de particulado no meio ambiente, as promessas para o futuro de todos são muito ruins. Procurador Ricardo Prato, quais são as lições que nós precisamos tirar dessa situação que estamos enfrentando por conta das mudanças climáticas? Lições são que nós precisamos cuidar melhor da natureza, né, Mauro? Entendeu? Ela que nos dá vida, entendeu? E que tem sido toda a humanidade de uma certa forma, né? Eu acho que as pessoas precisam tomar consciência de que o ser humano nunca existiu anteriormente numa quantidade tão grande dentro da Terra, né? Quer dizer, nós temos hoje a quantidade de pessoas habitando o planeta de bilhões, né? Quer dizer, é muita gente. Então, se a gente não souber controlar melhor os recursos que a natureza coloca à nossa disposição, né, nós vamos ter realmente um problema seríssimo, né? Nós estamos tendo problema com o ar, nós estamos tendo problema com falta de água, nós estamos tendo uma série de problemas que afetam diretamente a nossa saúde. E isso decorre, em grande parte, sim, da ação humana, né? Porque quando o ser humano era pouco na face da Terra, você podia fazer umas burradas lá, entendeu? Que a natureza dava conta de consertar. Só que agora você tem tanta gente, né? E você tem tanta gente fazendo, às vezes, coisas que já não deveriam mais, que faz com que você coloque realmente a vida da humanidade em perigo, né? Então, é preciso que as pessoas tomem consciência, né? Você está vendo, você está percebendo, né, que a condição climática está ruim, entendeu? E ainda assim você vê gente colocando fogo, né? Gravaram diversas pessoas, a polícia está prendendo gente em flagrante, né? Tocando fogo em canavial, tocando fogo na mata, em terrenos, entendeu? Né? E isso, obviamente, tem consequências. Então, é preciso que as pessoas tenham consciência, acordem, né? Para a necessidade de agirem cada um da melhor maneira possível, procurar se informar o que é possível fazer, né? Como o doutor Vecina estava agora, né, explicando o que é possível fazer para você mitigar essa situação, né? E é preciso que as pessoas acordem, principalmente aqueles que têm condições e que participam disso, para tomar providências que ajudem a minimizar essa situação, né? Para que a gente possa tentar reverter. Há uma série de medidas que a ONU tem difundido, né? Que são medidas que a ciência tem procurado para você tentar reverter, não deixar que o aquecimento global realmente nos cozinhe a todos, né? Porque é nesse sentido que nós estamos caminhando, entendeu? Nós estamos caminhando para morrer todo mundo cozido, na verdade, dentro dessa grande panela de pressão. Então, Sim. nós precisamos criar mecanismos de aliviar essa pressão para que a gente possa continuar sobrevivendo e continuar tocando as nossas vidas da melhor maneira possível. Doutora Daniela Veltri, desde segunda-feira, portanto, a São Paulo com a pior qualidade do ar do mundo, o pior ar para se respirar no planeta, de acordo com esse indicador suíço IQE. Temos a questão ambiental, né? As questões climáticas, temos muito a fazer para modificar essa situação, mas temos o lado policial, como destacou aqui o procurador Ricardo Prato. A polícia precisa agir, tem muitos desafios difíceis aí pela frente para agir nessa questão. Do ponto de vista policial, será que estamos perdendo essa condição de levantar, sacudir a poeira, literalmente, e dar a volta por cima? Não? Mauro, acho que são vários aspectos, né? A gente tem essa parte da parte criminosa, mas o problema climático ele é muito maior, ele vai muito mais além, como colocado aqui pelo Dr. Gonçalo e Dr. Ricardo, né? Da parte criminal, ter um controle num país de tamanho continental, ele é quase impossível, né? De qualquer forma, onde é possível, o que precisa de fato aumentar a penalidade para esses casos. Então, provavelmente, em algum momento, a gente vai ter que olhar a legislação também sobre esse prisma e quais são as consequências para quem efetivamente faz um ato como esse.
Um outro contraponto que eu faço quando a gente fala de questão climática, eu sou especializada na área imobiliária, eu atuo muito na área imobiliária, o que estamos fazendo com São Paulo, né? A gente não tem mais área verde e eu, por exemplo, moro no litoral de São Paulo. Aqui as construções aumentam a cada tempo, a gente tem a Mata Atlântica sumindo progressivamente, também com a invasão dessa parte de Mata Atlântica, ninguém faz nada, então você não vê as autoridades que têm o controle sobre a preservação dessas áreas fazendo o que tem que fazer, e existe legislação para isso, existe toda a punibilidade para isso, mas também você não vê o poder público agir da forma que tem que agir. E a mesma coisa vale para todos os entes da sociedade. Então, vamos dar um exemplo de São Paulo. Você vai para São Paulo, você fica 1h30 parado no trânsito. Será que todo mundo precisa ir presencial? Será que todas as atividades precisam ser presencial e colocar carro na rua? Né? Na verdade, é um pensamento coletivo. É desde a educação ambiental na escola, educação ambiental para a construção civil, educação ambiental para todos os mercados que atuam em São Paulo e nos outros países, bem como todo esse aspecto criminal da legislação, em exemplos como esse em que o fogo é colocado de forma dolosa, né? Então, acho que existe um arcabouço que precisa ser estudado e melhorado no Brasil e um controle mais efetivo. Doutor Felipe Palera, sua análise a partir da sua área, o direito previdenciário, porque a gente está falando de saúde, pessoas que lá na frente vão cobrar do governo, evidentemente, essa conta na hora de uma invalidez, na hora de uma aposentadoria por algum tipo de incapacidade, em razão das doenças que podem se instalar por conta dessas queimadas, por conta da qualidade do ar inadequada. Todo esse rol de doenças que o doutor Vecina citou muito bem ali no começo, né? As causas, né, desse impacto, né, gigantesco que as queimadas provocam, né? Elas vão gerar um custo muito alto para o governo, né? Com benefícios previdenciários, antecipando aposentadorias que serão por incapacidade, pessoas que estão na ativa, que poderiam contribuir com o trabalho por mais anos para a nossa sociedade terem suas carreiras interrompidas em razão de problemas de saúde. E é interessante, eu prestei bastante atenção no que foi falado pelos colegas, né, essa classificação de dois tipos de queimadas, né, o fogo intencional e o fogo não intencional. O fogo intencional é aquele que é mais claro, a gente percebe que a conduta foi humana, porque é o ser humano colocando fogo na mata, mas o fogo não intencional, que decorre também das condições climáticas, também é fruto da atividade humana. As condições climáticas só estão nesse ponto que nós estamos por conta da atividade humana, né? Priorizar o lucro e outras questões do que a vida humana, mas sem vida humana também a gente nunca vai ter lucro, né? A gente tem que talvez inverter as prioridades, né? E as regiões que estão sendo queimadas são de vital importância, né, para a sobrevida do nosso planeta, né? A Amazônia, né? O Mauro citou, né, na apresentação as cidades que não são é, gigantes como São Paulo, que também foram atingidas, Rio Branco e Porto Velho, duas cidades que estão ali na região da Amazônia Legal, né? Cidades que fazem parte, né, desse bioma, né, que é a Amazônia. E o estado de Rondônia já foi é, grande parte desmatado. Né? Que ponto chegaremos? Né? O que sobrará de meio ambiente para as futuras gerações? Isso é o que preocupa bastante. E se percebe que o caminho legislativo não tem sido favorável, né? As leis que foram aprovadas no ano passado, pelo menos, não foram tão favoráveis para isso, né? Eu cito expressamente, né, a Lei 14.701, que definiu o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Isso prejudicou e muito, né, o meio ambiente, principalmente naquela região que eu citei agora há pouco. Então, a gente fica, né, tentando remediar os problemas de saúde que foram provocados, né, nesses últimos anos. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. O Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Vamos tratar agora do próximo tema. A advogada, empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra, foram presas na quarta-feira da semana passada pela Polícia Civil de Pernambuco, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Muito bem. Na segunda-feira agora,
começo da semana, a Deolane foi beneficiada com prisão domiciliar em razão dela ter um filho menor de 12 anos de idade. Ela tinha algumas condições para cumprir, porém ela desobedeceu a ordem da justiça de não se manifestar, por exemplo, por meio das redes sociais. Foi lá e falou um montão de coisas. Aí, em razão deste descumprimento, no dia seguinte, na terça-feira, ela foi presa novamente e levada para a colônia penal feminina de Buíque, a 280 quilômetros do Recife. Procurador Ricardo Prado, o que esse episódio todo nos revela em relação à prisão inicial, o fato da Deolane ter tido aquela liberalidade, né, de ir para casa por conta do filho menor de 12 anos e ter descumprido tudo que ela tinha que fazer, ela fez errado, né, enfim. É uma situação complexa, Mauro, né? Você tem, por um lado, né, esse projeto que corre hoje no Congresso Nacional visando a legalização dos jogos, né? Por outro lado, você vê os jogos crescendo de uma forma absurda, mesmo antes da sua legalização, né? A internet permitiu que essas plataformas de jogos entrassem no país sem controle, certo? E aí você cria um problema de economia popular, porque você vê pessoas já, levantamentos feitos pelos economistas, dizendo a montanha de recursos, na verdade, que as pessoas estão deixando de usar para a sua alimentação, para tentar a sorte nesses jogos e não vão conseguir, né? Então, isso você cria uma série de problemas sociais muito grandes, entendeu? Né? E essa moça aparece dentro desse contexto, entendeu? Né? Procurando fazer dinheiro dentro dessa situação, né? Como a legislação, na verdade, ainda não permite, ela acabou sendo presa, né? Está sendo investigada, teve a oportunidade de ir para casa pelo fato de ter filho menor, né? É uma previsão que a legislação nossa tem, de que as mulheres com filho abaixo de uma determinada idade merecem, na verdade, esse benefício para poder cuidar dos seus filhos, né? E aí ela teria descumprido uma das condições que foi imposta na concessão da liberdade provisória. É uma questão até discutível aí, porque manifestação em rede social e etc., no caso dela, como o crime não é exatamente esse, entendeu? Embora os jogos estejam sendo realizados através das redes sociais, né? Através das plataformas. E, portanto, talvez por isso venha a proibição de que ela se manifestasse através das plataformas, porque ela estaria incentivando o jogo e tal. Embora a manifestação dela parece que tenha sido uma crítica com relação à questão da justiça. De qualquer forma, ela teria descumprido as condições, e aí, nesse caso, é óbvio, a justiça revoga o benefício e ela acaba sendo recolhida, certo? Eu acho que é um episódio bem ilustrativo, na verdade, do dilema que a sociedade brasileira está vivendo, no sentido de vontade de enriquecer rapidamente, certo? Vontade de enriquecer sem um trabalho na forma tradicional, né? E, por outro lado, a violação de certas regras, de certos princípios da sociedade que entram em conflito com essa questão. E aí você tem as pessoas, às vezes, sofrendo consequências sérias a partir dessa vontade de enriquecimento rápido. Quer dizer, nada que as pessoas enriqueçam rapidamente, né? Mas desde que o façam dentro das regras do jogo, certo? Observando os princípios da legalidade, para não ter esse tipo de problema, né? Porque se você descumprir as regras, muito provavelmente você vai sofrer as consequências disso, entendeu? Né? Você pode ter algumas pessoas que talvez passem além das leis, mas elas são um número muito reduzido, muito pequeno. A grande maioria das pessoas, quando viola as regras legais, acaba tendo consequências bastante drásticas, entendeu? Doutora Daniela Veltri,
o que esse episódio todo nos revela, essa questão do entra e sai da cadeia, no caso da Deolane, o descumprimento aí do que estava determinado pela justiça, quando ela foi liberada para ir para casa, em prisão domiciliar, né? E o caso em si, né? Essa questão que está sendo investigada pela Polícia Civil de Pernambuco de plataforma de apostas que estaria sendo usada para prática de crimes, para lavagem de dinheiro de jogos ilegais. Mauro, primeiro, doutor Ricardo, adorei o posicionamento do senhor quanto à necessidade do brasileiro de enriquecer rápido, né? Não existe mágica. Acho que falta investimento em educação no nosso país que acaba culminando nisso. Mas quanto ao ponto de lavagem de dinheiro, Mauro, como colocado aqui pelo doutor Ricardo, é um arcabouço legal que está sendo construído. Por outro lado, a gente já tem um arcabouço bastante forte quando a gente fala sobre lavagem de dinheiro, principalmente no sistema financeiro, né? Então, todas as operações que passam pelo sistema financeiro, todas as operações de compra e venda de imóvel, por exemplo, elas são reportadas e elas têm um controle ali pelo COAF sendo feito. Então, o que eu vejo é uma investigação que ela necessita ser feita, é um controle que precisa estar muito mais justo e apertado, né, para evitar efetivamente essa lavagem de dinheiro. Isso cresceu exponencialmente sem o controle legal e serve, sim, como uma via de manobra para conseguir lavar esse dinheiro. Então, o que eu trago aqui é a total necessidade de investigação de todo o esquema, um total controle financeiro desse dinheiro, de onde vem, como é usado, para onde vai, pagamento de impostos em relação a isso. Então, a minha maior preocupação hoje aqui é a gente conseguir acelerar, na medida do possível, a criação do arcabouço legal para a punibilidade e principalmente para o controle desse dinheiro que transita dentro desse sistema. Doutor Gonzalo, do ponto de vista da saúde pública, essa questão do vício em relação aos jogos, em relação às apostas, e também pegar um outro viés, o comportamento de uma parte dos seguidores de Deolane, esses seguidores que foram lá na porta da cadeia, né, recebê-la naquela primeira saída, enfim. Eu até tive a curiosidade de olhar aqui a rede social dela. Ontem ela tinha 21 milhões e 300 mil seguidores. Hoje tem 21 milhões e 700 mil seguidores. Ou seja, os números dela sobem, né? Veja, são dois fenômenos, né? Talvez três. O primeiro fenômeno é esse fenômeno da internet, desses novos meios de comunicação que a gente ainda não sabe explorar direito, né? Mas você imagina que uma pessoa como ela ter 20 milhões de seguidores é uma quantidade muito grande. É um tempo diferente esse que nós estamos vivendo e nós temos que aprender com esse novo tempo. A segunda questão é a questão do vício. Quer dizer, apostas abrem a possibilidade de as pessoas serem viciadas e isso tem consequências terríveis do ponto de vista individual e moral. É uma doença, o vício no jogo. Nós já conhecemos essa doença, é uma doença que desestrutura famílias e que desestrutura a participação dessas pessoas na sociedade e precisa ser tratado. O Brasil seria melhor sem os jogos. Nós não precisamos piorar o país com os jogos de azar. Vamos continuar com o jogo do bicho, lá no cantinho, no carinha na esquina, que é muito menos terrível do que isso. Mas o poder econômico desses jogadores, desses donos dessa sanha de jogos, é muito grande. E, com certeza, uma parte dos nossos legisladores estão à venda e foram comprados. Então, isso do ponto de vista sanitário, portanto, repito, é um desastre. E tem um terceiro elemento, né? Essa senhora, com a mãe dela e mais outras pessoas, movimentaram nos últimos anos alguma coisa em torno de 3 bilhões de reais. Isso não é dinheiro delas, isso não é dinheiro de apostadores, isso é dinheiro do PCC, isso é dinheiro do crime. Este país que tem um sistema bancário todo informatizado tem instrumentos para saber
aonde o dinheiro vai, aonde o dinheiro fica. Então, neste momento, o que nós estamos vendo é a utilização desses sistemas de jogos para lavar mais rapidamente o dinheiro do crime. É isso que nós vamos aceitar e nós vamos continuar aceitando? Eu acho que estava na hora de dizer um basta a essa lavagem de dinheiro. Acho que isso é mais grave até do que a própria questão sanitária. Vamos seguir com o próximo tema aqui para análise do Dr. Felipe Baleiro, sobre aposentadoria por invalidez. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, TV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Vamos lá, doutor Felipe. Olha, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou que o INSS utilize o cálculo de aposentadoria por invalidez com base em regra anterior à reforma da Previdência de 2019. Com essa medida, a Justiça passou a considerar a data do início da doença para a aplicação do método de cálculo do benefício. E essa decisão foi tomada com base em ação de uma beneficiária que recebeu o auxílio-doença entre 2012 e 2022, porém, ela apresentou o agravamento no quadro de incapacidade para o trabalho, ou seja, depois de 2022, só que tudo começou antes, em 2012, ou seja, antes da reforma previdenciária de 2019. Está aí o motivo da decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Qual é a repercussão dessa decisão, doutor Felipe? A decisão é para a gente festejar, né? É um passo importante. O que acontece? A aposentadoria por incapacidade, ela sofreu uma drástica mudança com a reforma da Previdência de 2019. Até 2019, o benefício ele correspondia a 100% da média aritmética das contribuições da pessoa, sem tentar entrar em detalhes de cálculo, que acho que o nosso público nem vai compreender. Mas o que a pessoa contribuiu de 94 até a data em que ela ficou incapaz do trabalho, era feita uma média, descartava 20% menores contribuições, e era esse valor que ela ia receber de aposentadoria na data da sua incapacidade. Com a emenda 103, que é a reforma da Previdência, né, em termos jurídicos, a aposentadoria passou a ter uma nova regra de cálculo, ela não é mais 100%, ela é 60% dessa média aritmética e vai subindo de acordo com o tempo de contribuição que a pessoa tem. Essa é a aposentadoria. Mas a reforma da Previdência de 2019, ela não alterou um outro benefício que é o auxílio-doença, tá? Qual que é a diferença entre os dois? A aposentadoria, a pessoa não consegue mais trabalhar. Ela vai receber o benefício porque a incapacidade dela é permanente para o trabalho. Já o auxílio é temporário, ela vai receber enquanto permanecer a sua incapacidade, mas há uma perspectiva de que ela vai retornar ao trabalho e a partir de então vai deixar de receber o auxílio. Esse auxílio era antes da emenda e ainda é hoje calculado com a média de 91%. Tá? Então, que situação que pode acontecer com essa nova alteração? Né? Nova não, quer dizer, eu estou falando de 2019, já tem aqui 5 anos quase. A pessoa recebia um auxílio-doença, que hoje é auxílio por incapacidade temporária, e era 91% da sua média. Tá? Aí a sua incapacidade piorava. O que era temporário ficou permanente, ela tem um agravamento. E aí o benefício reduz. Né? E nisso, né, a situação para quem recebe, é melhor ficar quieto, não pedir a aposentadoria, porque vale mais a pena ficar recebendo o auxílio. E é uma contradição muito grande, né? Uma contradição muito grande nessa nova regra, né? Porque a aposentadoria é uma situação mais grave. Por que vai ter um benefício menor do que o auxílio por incapacidade? Né? E também fere uma série de princípios constitucionais, como, por exemplo, a irredutibilidade do valor do benefício, está lá na Constituição, né, esse princípio. Né? Então, a pessoa que recebe um benefício, ela não pode ter esse benefício reduzido. Né? Isso é uma regra, né, constitucional e que com a emenda 103 se possibilitou. E, então, eu acredito acertada a decisão do TRF, né, de reprimir, né, essa alteração
alteração na legislação, né, constitucional, né, e manter a regra de cálculo anterior nesses casos. A gente está falando, doutor Felipe, da aposentadoria por invalidez, porque a gente está pegando aqui essa situação que foi analisada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desta beneficiária do INSS em especial, em específico, né? Mas isso repercute, por exemplo, no caso de benefícios por incapacidade, que são coisas diferentes, por incapacidade e por invalidez. É a mesma coisa, né? Só mudou o nome. A aposentadoria por invalidez até 2019 era aposentadoria por invalidez. Agora, com a emenda 103, passou a ser aposentadoria por incapacidade permanente. Houve uma Por, alteração na nomenclatura. por uma a aposentadoria por deficiência, não por Ah, incapacidade. tá. Sim, esse é um outro benefício. Essa aposentadoria não sofreu alteração, nem pela emenda 103, aí também não é atingida pela decisão judicial. A aposentadoria da pessoa com deficiência, aí ele vai atingir um grupo específico, que é o grupo das pessoas que têm deficiência. Elas trabalham, têm condições de trabalhar, não têm nenhum impedimento para o exercício da atividade, mas tem um tempo reduzido para se aposentar em razão das dificuldades e barreiras que ela encontra na sua vida profissional e social, que é decorrente da deficiência que ela possui. Bom, em razão dessa decisão do Tribunal Regional Federal, da Terceira Região, alguma recomendação para quem teve os seus benefícios encerrados depois da reforma, porém com a necessidade de fazer o cálculo na data do início da doença? Quais são as recomendações? Tem duas recomendações. Primeiro, quem se aposenta por incapacidade após a reforma, tem no STF também um tema, né, que ainda não foi julgado, que seria da inconstitucionalidade da própria reforma nesse ponto, né? Tá 2-2, lá teve 2 votos a favor e 2 votos contra nesse sentido, né? Porque essa aposentadoria com a regra atual, ela prejudica em muito, né, a pessoa incapacitada. A emenda, o que ela fez para tornar em termos mais práticos, né? Ela colocou para as pessoas incapacitadas a mesma regra de cálculo de quem vai se aposentar por tempo e idade. Só que aí é uma diferença muito importante. Quem se aposenta por tempo e idade consegue programar sua aposentadoria. Olha, eu vou trabalhar mais tantos anos, porque eu tenho condições para isso, para receber o valor X de aposentadoria. Quem se aposenta por incapacidade não tem essa opção. A pessoa sofreu um acidente, ou então teve uma doença, um câncer, e não escolheu ter o câncer, né? Ela teve essa doença, né? Foi um fato da vida que aconteceu com ela e impediu o trabalho dela. Então a regra deveria ser diferente nesse caso, né? A gente tem que aplicar aquela máxima do Aristóteles, né? Tratar igual os iguais e tratar de forma diferente aqueles que estão em situações diferentes, né? E nesse caso, infelizmente, a nossa emenda 103, a nossa reforma da Previdência, é, não foi eficiente, né? Ela causou essa distinção. Então, quem se aposentou por incapacidade após a reforma pode procurar um advogado para ver se dá para entrar com essa tese, né? Para viabilizar uma aposentadoria melhor. Quem recebia o auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença, antes da reforma, e com a reforma teve um agravamento e quiser pedir aposentadoria por incapacidade, saiba que vai ser uma batalha, porque o INSS, a princípio, vai conceder o benefício com a regra atual, né? Vai ter que ingressar com processo judicial para fazer essa revisão, mas tem uma luz ali no fim do túnel. O TRF acabou de decidir que é possível, né, essa aposentadoria com o valor com a regra anterior. Bem, está esclarecido. Vamos seguir. Próximo tema do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Na sexta-feira passada, o presidente Lula demitiu o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, acusado de assédio sexual por diversas mulheres acolhidas pela ONG Me Too. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também já havia relatado a integrantes do governo ter sido assediada por Silvio Almeida. Bom, nesse caso, a Polícia Federal vai acionar o Supremo Tribunal Federal sobre o foro da investigação em relação ao ex-ministro, já que ele não faz mais parte do governo. Enquanto isso,
Numa outra ponta, um inquérito civil foi aberto pelo Ministério Público do Trabalho para investigar as denúncias atribuídas a Silvio Almeida. Doutora Daniela Veltri, a sua análise sobre essa questão do foro indicado para o julgamento do ex-ministro dos Direitos Humanos. Vamos lá. Antes de eu entrar no foro, me permita fazer uma parte, Mauro, que é a dificuldade das mulheres, né? Então, assim, só a hora que vem uma ministra, a Aniele Franco, falar sobre o caso é que outras se encorajam a falar também, ou fazer a denúncia também. E isso tem um motivo específico que é, primeiro, a dificuldade de comprovar, segundo, a dificuldade que a mulher tem de credibilidade nesses casos, e terceiro os canais de denúncia para isso, que nem sempre funcionam da forma que deveriam funcionar, né? E aqui um outro ponto que eu trago é a questão racial. Eu, como uma mulher parda, foi uma discussão grande nos grupos dos quais eu participo a semana passada, de ter um ministro negro, e que é uma oportunidade, que é algo que a gente luta tanto para que as pessoas estejam, ocupem postos, por toda a questão histórica que a gente tem, e sem entrar em qualquer questão de vitimização, mas o quanto isso nos prejudica quando a gente fala dessa luta contra o racismo, principalmente o racismo estrutural. Quanto ao foro privilegiado, entendo que uma vez que ele não faça mais parte do Ministério, de fato, deveria sair do STF, ele deveria ser julgado não só por esse crime, como pelos outros, pelas demais denúncias, fora de um foro privilegiado, em primeiro lugar, e em segundo, de fato, ter uma atitude exemplo em relação às atitudes dele, né? Então, assim, ótimo que tenha sido mandado embora, acho que, de fato, concordo com a posição do presidente da República de que se está sendo acusado, não cabe ficar aqui no Ministério neste momento, que o foro seja o adequado para que ele seja julgado e que sirva de exemplo para outras atitudes como essa. E, de fato, um pedido que eu faço aqui como mulher é que os canais de denúncia, de fato, funcionem, que uma não precisa ser agredida para que depois as outras venham atrás, né? Isso é um negócio que se perpetua quando a gente olha. Eu costumo estar em meios em que a maior parte das pessoas com quem eu me relaciono são homens, e, de fato, homens, com todo respeito a vocês aqui, homens tendem a proteger homens, um pouco diferente da dinâmica das mulheres, mas que sirva de exemplo, que tenha um foro, que realmente seja investigado, comprovado que ele faça isso. Também tem os dois lados, eu acho que existe a comprovação, né? Você precisa de determinados tipos de prova para comprovar que isso seja levado como exemplo, e, de novo, que canais de denúncia tenham uma maior efetividade. E quanto ao foro, que seja fora do privilegiado neste momento. Procurador Ricardo Prado, a questão do foro para o julgamento aí do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e também essa questão das denúncias que precisam ser levadas adiante. Olha, a própria ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, com todo o seu conhecimento, né, a respeito disso e dessa necessidade, com a sua dificuldade de levar a acusação adiante, a gente imagina como é que fica para a maioria das mulheres, né, que sofrem violência doméstica e que sofrem assédio sexual, sofrem assédio moral. Claro, a ministra Aniele Franco tinha lá razões, né, ela enquanto ministra de Estado, a questão dentro do governo, duas bandeiras que se cruzam ali, a questão da igualdade racial, a pasta dela, e a bandeira dos direitos humanos, que era a pasta do ex-ministro Silvio Almeida, enfim. Isso é uma questão bastante difícil, Mauro, na verdade, né? Eu trabalhei durante muitos anos na justiça criminal e convivi com milhares de processos, na verdade, desse tipo, né? E você tem realmente essa dificuldade que é inequívoca, né? Você tem normalmente uma pessoa que já está numa situação mais fragilizada, certo? E que para ela é ruim, na verdade, relatar o fato, entendeu? Socialmente falando, a vítima, ela se vê numa situação de ser vítima pela segunda vez, na verdade, né? Porque as pessoas acabam interpretando isso muitas vezes de forma muito equivocada, né? Atribuindo responsabilidades à vítima, entendeu? Achando que ela que é culpada pelo fato, entendeu? Né? Você tem uma situação muito
muito ruim, na verdade, culturalmente. E você tinha muito poucos mecanismos de reação, né? A própria justiça, na verdade, tinha uma dificuldade muito grande de tratar com esses casos, entendeu? Porque você não tem, muitas vezes, uma prova maior. Às vezes é a palavra de um contra a palavra do outro, né? E para o juiz julgar isso, ficava numa situação difícil, né? Você tinha até um provérbio de que, na dúvida, o réu devia ser absolvido, né? Então, quer dizer, a palavra de um contra a palavra de outro, né? Quer dizer, quando você tem uma lesão, você tem alguém que foi machucado e etc., tudo bem, você pode fazer um exame médico, pode fazer um laudo e você aí tem a confirmação de se o fato ocorreu ou não ocorreu. Mas, na grande maioria dos casos, você não tem isso, certo? Então, você cria para a vítima uma situação de dificuldade de comprovar aquilo que ela está afirmando, tá? Então, isso levava as mulheres a uma situação muito difícil, né? Sem contar que você tinha um problema mais grave ainda aos tempos atrás, que era o problema da dependência econômica, que ainda não terminou, mas já está melhorando significativamente, né? É, mas você tem, nos últimos anos, nós passamos por uma revolução, desde a Lei Maria da Penha, no sentido de você mudar a cultura com relação a esses casos, tá? De forma que você dê uma maior atenção para as mulheres, você dê uma maior atenção para a queixa das pessoas mais vulneráveis, né? Eu acho que é uma mudança importante que está sendo feita, é uma mudança gradual, você não transforma tudo do dia para a noite, mas é uma mudança extremamente importante. Você criou alguns mecanismos de ajuda, né? Você vê que no próprio caso da ministra, você teve uma entidade não governamental que acabou apresentando, na verdade, a denúncia, tá? Que foi o mecanismo que possibilitou que a imprensa tivesse acesso e, com isso, que a sociedade cobrasse do governo uma atitude com relação ao caso, certo? Porque o ministro só foi demitido porque houve uma cobrança pública com relação ao fato, certo? Então, isso mostra muito a importância de você ter entidades da sociedade civil, que muitas vezes são achincalhadas por determinadas pessoas, tá? Prestando um serviço relevante. Você vê a importância da imprensa denunciando o caso e da sociedade fazendo pressão para que o governo tome providências que precisam ser tomadas, certo? Com relação ao caso permanecer no Supremo, eu acho que não há sentido para isso, né? O julgamento, o Supremo como corte criminal é um problema para o próprio Supremo, né? Boa parte do descrédito, muitas vezes, que o Supremo sofre é exatamente por causa dos julgamentos criminais. E a corte não foi criada com essa finalidade, né? O Supremo tem que julgar as causas que interessam a toda a população e não causas que atendem a uma ou outra pessoa apenas individualmente. De forma que a remessa do processo para a primeira instância é uma medida absolutamente necessária. Professor Gonzalo, sua análise. Olha, esse é um problema velho, né? Eu começo fazendo a seguinte, vou fazer uma pergunta antiga para burro, que é: qual é a razão da existência, né? Sobre determinados aspectos, a gente pode dizer que a razão da existência é procriar. E os homens levam muito a sério essa proposta. Nós temos que fazer os homens entenderem que, neste momento que nós estamos vivendo, essa questão da procriação ela está postergada. Tem que haver vontade de ambos. E essa questão é a questão que tem que ser divulgada. Os homens não podem impor sua vontade frente às mulheres. Mas o que está ainda hoje persistindo é essa noção de que os homens podem fazer o que bem entenderem nesse território da procriação. Está errado. Agora, essa questão precisa ser exemplarmente discutida. Este caso foi um caso importante. Eu conheço muitos outros casos, e muitos casos de violência contra mulheres que passaram incólumes. Nós temos que fazer uma mudança na nossa sociedade e os homens têm que ser criminalizados por seus comportamentos frente a mulheres. É dessa forma que eu vejo isso. Não, temos que parar de contemporaneizar.
Vamos para o último tema dessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. O primeiro debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump, trouxe assuntos relacionados à economia, aborto, imigração, a guerra entre Ucrânia e Rússia, a questão racial no país, entre tantos outros temas, né? Olha, a jornalista Patrícia Campos Melo, em sua análise na Folha de São Paulo, considerou que Kamala Harris superou as expectativas e encurralou Donald Trump no debate. Segundo a jornalista, a democrata e os âncoras da TV ABC News, que foi a realizadora do debate, foram os grandes vencedores. Começo com a doutora Daniela Veltri a respeito. Acompanhou o debate no dia, não? Infelizmente, o debate não acompanhei, fui ler as notícias depois. Lá está tão animado quanto aqui, pelo que eu vejo, aqui também temos algumas pautas animadas quando a gente fala sobre eleição. Mas os Estados Unidos, obviamente, acabam sendo um foco. Pela leitura do noticiário, depois que eu assisti uma parte do vídeo, de fato é um embate entre os dois, é uma acusação entre os dois, e tal qual aqui, muito menos a apresentação do que seu objetivo é fazer para a população, para o país e para tudo aquilo que os Estados Unidos efetivamente têm de importância mundial, que deveria ser a maior preocupação dos dois. Não tenho a mesma visão da jornalista de que houve um domínio da Kamala sobre o Trump. Eu acho que ali, relativamente, algumas coisas em pé de igualdade, principalmente porque ele questionou muito ela sobre questões que, embora ela seja vice-presidente, né, ela responde que ela é vice-presidente, então ela não pode fazer nada. Pode, e deve, pelo menos, estar ali e levar as pautas necessárias para o Biden, mas de fato o que eu acho que faltou essencialmente, assim, o que fazer em muitos focos, como a questão da imigração, que nos Estados Unidos é muito complexa, o que fazer com a guerra na Ucrânia, que acaba tendo reflexos na Europa como um todo, além de outros países, uma guerra que a gente já observou que ela é sem fim e com pouca possibilidade da Ucrânia ter um ganho, mas está trazendo consequências financeiras, principalmente ali para a Europa, que já está numa situação bastante apertada, e questões como aborto e racismo que são bastante difíceis. Vi poucas perspectivas sobre criação de emprego, desenvolvimento da economia, então, de fato, se eu pudesse, entre aspas, fazer um pedido, assim, o que fazer para cada um dos temas, né? E muito menos acusação entre eles. Doutor Felipe, sua análise conseguiu acompanhar o debate entre Kamala Harris e Donald Trump? Eu acompanhei alguns trechos, sim. Eu acho que primeiro a gente tem que entender que o sistema eleitoral norte-americano ele é bem diverso do brasileiro, né? Lá, nem sempre o candidato mais votado vai ser escolhido o presidente, né? Lá é possível que alguém com menos votos no total, né, seja eleito, o que aconteceu com o próprio Donald Trump em 2016. Né? Então, a missão dos candidatos, ela difere um pouco dos candidatos brasileiros, que ele tem que convencer determinada parte do eleitorado, e não necessariamente a maior parte desse eleitorado, né? Porque pode ganhar de goleada num estado muito populoso, mas perder em um estado-chave, né? Que são aqueles estados que, na prática, definem a eleição. E a estratégia do Trump parece ser essa, né? Ele não está com a intenção de convencer o eleitorado americano, ele quer convencer o grupo seleto, né, que vai talvez migrar o voto para ele, para que ele consiga o seu objetivo, que é vencer as eleições. Então, nesse ponto de vista, eu concordo um pouco com a visão da doutora Daniela, né? Não dá para se afirmar, cravar que a Kamala Harris foi a vitoriosa no debate, né? Talvez para a gente de fora ela tenha sido de fato vitoriosa, mas e para o público que está tendo que ser convencido, né? Outra distinção fundamental também dos Estados Unidos para o Brasil, né, que lá o voto ele é facultativo. Então, tem muitas pessoas que não irão votar porque não querem, não têm essa intenção de escolher, né? Então, essa é outra missão também do candidato, chamar alguém que não iria votar para comparecer no dia e dar o seu voto. Então, nesse ponto, eu concordo com a visão da doutora Daniela de que não houve um vencedor claro. Sim, sim.
Procurador Ricardo Prado, de fato, não dá para cravar que a Kamala Harris tenha vencido o debate, até como destacou aqui o doutor Felipe, porque as regras lá são diferentes, né? Não basta vencer no voto popular, tem que vencer também entre os delegados. Foi o que aconteceu com o Donald Trump na disputa com Hillary Clinton em 2016. Ela venceu no voto, mas não conseguiu vencer entre os delegados, enfim. Então, qual é o resultado que o próprio debate traz? Não acho que seja assim, né? Você é uma série de fatos, na verdade, de eventos que vão ocorrendo durante a campanha, né, Mauro? O debate é um deles, nesse momento é o evento mais importante, mas você tem uma sequência de eventos. Você vê que nós tivemos primeiro o debate entre o Trump e o Biden, onde o Biden saiu muito mal e acabou tendo que retirar a sua candidatura, certo? Depois nós tivemos aquele evento do disparo de arma de fogo lá contra o Trump, né? Fato também estranho, né? Ainda para mim não muito bem esclarecido, mas que transformou momentaneamente o Trump no candidato a caminho da vitória. De repente, a saída do Biden com a entrada da Câmara dá uma reviravolta total na campanha, né? E ela começa a aparecer como a grande vitoriosa, a grande candidata à vitória. E aí você tem o debate, entendeu? Né? Quer dizer, então é uma campanha que está sendo construída capítulo a capítulo, com reviravoltas a cada instante, entendeu? Né? Então, a diferença de votos, ao que tudo indica, não é significativa, entendeu? Você tem um país também extremamente dividido, né? Uma parte dos americanos com esse sentimento de xenofobia em relação aos imigrantes, como se os imigrantes fossem os responsáveis por todas as mazelas, né, no mundo, certo? E, de outro lado, você vê uma campanha voltada exatamente para a tentativa de inclusão social dessas pessoas, né? Um mundo que seja positivo para todos e não apenas para alguns, né? Que é o discurso que o Partido Democrata tem trazido nesses últimos anos, e que, de uma certa forma, serve de exemplo para muitos partidos mundo afora, certo? É importante, é uma campanha importante, porque isso reflete, inclusive, no nosso país, né? Não é só os Estados Unidos, mas isso tem influência no mundo todo. Esperemos que eles consigam chegar à melhor solução possível, né? E particularmente na torcida pela Kamala Harris. Gente, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Infelizmente, o nosso tempo aqui esgotado. Eu quero fazer o agradecimento em nome de toda a nossa equipe aos participantes de hoje. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar. A diretora de produção, Zenilda Salvato, nosso jornalista Fausto Camunha na direção geral. Do outro lado, você, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube. Reapresentação às 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua TV, na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, outra reapresentação pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço para todos, tchau, até amanhã.